Olá, paz e graça a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Sérgio Brant. É um prazer, uma alegria poder estar aqui com vocês. E para você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, dê o seu like, compartilhe com seus amigos. Vamos divulgar a esperança, tá bom? Ok. Não é novidade para ninguém que eu, Sérgio, seja adventista do sétimo dia. E nós, como adventista do sétimo dia, nós cremos na vigência da lei de saúde. Nós cremos que Deus quer que nós tenhamos saúde. Eu digo o ser humano de uma forma geral, tá bom? Quando você vai para o livro de 3 João 3, 2, na verdade, 3 João 2, ali nos é dito que Deus deseja que nós tenhamos saúde. Êxodo 15, versículo 26, Deus falando que Ele não quer que nenhuma doença venha sobre nós, mas nós devemos obedecer a sua lei. A sua lei. Devemos ser obedientes para que nenhuma doença, para que nenhuma enfermidade venha sobre nós. Ok. 1 Coríntios 3, 16 e 17, 1 Coríntios 6, 19 e 20, nos é dito que o nosso corpo é templo, é morada, é santuário de quem? Do Espírito Santo. E ele habita em nós. Ele habita em nós. Se nós queremos ser usados pelo Espírito Santo, devemos cuidar deste templo sagrado, que é o nosso corpo. O texto diz assim, 1 Coríntios 3, versículo 17. Se alguém destruir esse santuário, que é nós, que é sagrado, o nosso corpo, Deus o destruirá. Certo? Ok. Como vocês sabem, nós não fazemos uso de alguns tipos de carnes. Por exemplo, carnes como, por exemplo, o abutre, né, que é o urubu, rato, barata, minhoca, alguns peixes, né, que Deus disse para que se não comesse, né, Levíticos 11, também o porco. Esse aqui no Brasil, né, é complicado porque geralmente as pessoas têm aquela tendência, aquela ideia de que a carne mais gostosa que existe. Só tem um detalhe, tá? No texto do Gênesis, no capítulo 3 ali, vai nos ensinar no versículo 6 que Eva olha para o fruto não estava podre, não estava estragado, era agradável aos olhos, era atraente, era algo gostoso, aparentemente aos seus olhos, e ela comeu, entendeu? O diabo, ele sabe, ele não coloca diante de nós uma coisa ruim para que nós caiamos, ele vai colocar uma coisa que seja interessante. Concordam comigo? Ok. E aí você pega, por exemplo, Isaías 65, 3 e 4, onde Deus se irrita quando ele vê um crente comendo carne de porco. Você pega, por exemplo, Isaías 66, 15 a 17, você percebe ali que o Senhor virá em fogo e como um torvelinho para tornar a sua ira e tal, e vai falando, lá no versículo 17, diz que os comedores de carne de porco e de rato serão consumidos, diz o Senhor. Ou seja, isso é bíblico. Certo? Certo. Ô Sérgio, mas lá em Mateus 15, Jesus ele fala que o que entra pela boca não contamina o homem. E agora, como explicar esse texto, Sérgio? Porque olha só, Mateus 15. Então vieram de Jerusalém alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Aí depois vem dizendo lá na frente, né? Quando chega lá no versículo 11, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Veja bem, queridos. Então, e agora, Sérgio? Será que podemos comer de tudo? Será que Jesus quis ensinar isso de fato? Queridos, eu digo para você, não, não. O versículo 1 fala da tradição dos anciãos, algo ensinado por eles. Não é um mandamento que Deus estabeleceu. Deus disse: não coma coisas imundas, não coma. Ok, quando você faz uma comparação com o texto de Marcos, no capítulo 7, diz assim, 7 versículo 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Aqui, o que é que eles estavam comendo? Pão, artos.
no grego, não era coisas imundas, não era a palavrinha akatharthos, que quer dizer coisa impura, imundo. Por exemplo, você pega, por exemplo, Mateus 10, quando fala os espíritos imundos, é akatharthos, quer dizer uma coisa imunda. O diabo é chamado de imundo. Quando você fala de uma coisa que seja impura para o nosso organismo, é chamado de akatharthos. Assim como é a mesma palavra para espírito imundo. Mas aqui é pão, é algo puro, é algo bom para se comer. Eles não estavam comendo impureza, coisas imundas. Era pão. Só que estavam comendo sem lavar as mãos. Né? Agora preste atenção. Os discípulos comiam sem lavar as mãos. Os fariseus observavam tudo e eles queriam que os discípulos de Jesus fizessem da mesma forma que eles, se purificassem. Contaminação por associação. Imagina, encostar em um gentil tornava aquelas pessoas impuras cerimonialmente. Então eles tinham o costume de se lavar. Se não houvesse água, se lavavam a seco mesmo. Entendeu? Dentro de um ritualismo. Jesus observando tudo aquilo e disse, olha, não é isso que contamina vocês. Vocês não se tornarão impuros por causa disso. Questão de se lavar e etc. Não é isso. Não é o que contamina vocês. O que estão entrando na boca de vocês. Era o pão. Mas é o que? O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Agora, se alguém disser que aqui você pode comer de tudo, pergunta, será que de fato o que entra pela boca não contamina o homem? Amigo, o que é que fez com que o pecado entrasse no mundo? Vamos lá para o livro do Gênesis, por exemplo, no capítulo 3, 6 em diante. Eva come do fruto. Ela come. O fruto foi comido. Ele entrou foi pela boca. Ele não entrou pela sola do pé. Desculpe a ironia, mas é isso. Eva comeu do fruto, entrou pela boca. E de acordo com Romanos 5,12, o pecado entrou no mundo por causa do pecado de um homem. Ou seja, o contexto ali está falando de Adão e Eva. Eles comeram do fruto. E assim o pecado entrou no mundo. Contaminou ou não contaminou o mundo com o pecado? Sim. Entendeu? E o que dizer de pessoas que têm problemas, por exemplo, com alcoolismo, cirrose e outras coisas mais? Uma pessoa, por exemplo, que tem problemas com o tabaco, com a maconha, com outras coisas mais. Pergunta, como você vai pregar para uma pessoa que usa bebidas, que usam drogas, né, no caso da maconha, por exemplo, e aí ele chega para você e vai dizer, irmão, ou fulano de tal, por exemplo, mas Jesus disse que o que entra pela boca não contamina, por isso que eu uso. Então não é pecado nenhum, porque está entrando dentro da boca, então não está me contaminando. Jesus foi quem falou. E aí eu te pergunto, qual é a sua resposta diante de um argumento desse? Você entendeu? Nosso corpo é morada de Deus, é morada do Espírito Santo. Devemos cuidar sim do nosso corpo. O contexto ali era a questão de lavar as mãos. Entendeu? Era comer por lavar as mãos, ou sem lavar as mãos. E o contexto é esse, não tem nada a ver com carne de porco. Até porque o judeu não comia carne de porco. Entendeu? Porque, de acordo com a palavra de Deus, eu estou dizendo porco porque geralmente aqui no Brasil é uma das carnes mais consumidas. E aqui eu não entro no mérito se é gostoso ou não é, porque na verdade eu não como mesmo. Mas a ideia de Deus, na verdade o plano de Deus, a vontade de Deus é que nós não comamos. Existe uma diferença muito grande de argumentos. Por exemplo, você pegar uma pessoa que segue o judaísmo, digamos assim. E aí você chega para ele e pergunta assim, por que você não come carne de porco? Você sabe qual será a resposta dele? A resposta será, porque Deus disse para que eu não comesse. Mas só isso? Ué, só isso o quê? Isso não é suficiente? Entendeu? Não precisa ficar, porque a carne de porco, ela faz mal para a saúde, ela dá vermes, eu não sei o que. Não, Deus falou para não comer e pronto. Foi isso que aconteceu com a questão de Adão e Eva. Não era para comer e pronto. Ah, porque tem bicho nela? Será que tem um bicho aqui? Tem... Não interessa. Deus falou para não comer, não é para comer. Entendeu? Deus quer que nós tenhamos saúde. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida também, para que nós tenhamos uma boa saúde. Cuide bem daquilo que Deus deu para você, que é o seu corpo, ok? É aquela ideia, finalizando aqui. Por exemplo,
Você tem o seu carro e você vai levar, por exemplo, para abastecer. E agora você vai querer colocar dentro do tanque do seu carro, por exemplo, leite. Leite. Ou, por exemplo, uma bebida alcoólica. E aí, ali dentro daquele contexto, aparece alguém que é hábil nessa área de mecânica e vai dizer, olha amigo, não pode. Isso aqui vai estragar o motor do seu carro. Não, o carro é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Será que você vai se comportar dessa maneira? Você vai se comportar dessa maneira? Claro que não. Da mesma forma é o seu corpo. O seu corpo é algo sagrado para Deus. Então cuide dele, tá bom? Que Deus te abençoe.